Maceió, a capital das Alagoas, famosa por suas praias paradisíacas e águas cristalinas, vive hoje um drama ambiental sem precedentes que ameaça não só sua beleza natural, mas também a vida de seus habitantes. E a responsável por essa crise, no coração da cidade, é a Braskem, gigante do setor petroquímico, cujas operações têm sido alvo de intensas críticas e investigações. A empresa é acusada de causar danos, talvez irreversíveis, à capital alagoana, com impactos que se estendem por diversos bairros e comunidades. A busca desenfreada por lucro, a qualquer custo, resultou num cenário devastador. Milhares de moradores perderam suas casas. Bairros inteiros afundaram e a cidade vive em constante estado de alerta, com medo do que pode acontecer a seguir. Tudo começou com a exploração de sal-gema pela Braskem na região, uma atividade que parecia inofensiva, mas que se revelou catastrófica. A técnica utilizada pela empresa, considerada inadequada por especialistas, fragilizou o solo da cidade, tornando-o instável e perigoso. O resultado? Uma série de tremores de terra e afundamentos que mudaram para sempre a paisagem de Maceió, transformando áreas antes vibrantes em zonas de risco. A tragédia em Maceió é um alerta vermelho para o Brasil, um lembrete doloroso de que a exploração irresponsável dos recursos naturais pode ter consequências devastadoras. A busca desenfreada por lucro não pode se sobrepor à segurança e ao bem-estar da população. É essencial que as empresas sejam responsabilizadas e que medidas sejam tomadas para evitar que desastres como este se repitam no futuro. A Braskem também se viu enredada na teia da Operação Lava Jato, que expôs um esquema bilionário de corrupção na Petrobras. A empresa, em busca de vantagens e contratos, teria participado de pagamentos de propina a políticos e executivos da estatal. As investigações da Lava Jato revelaram que a Braskem, por meio de empresas offshore, abasteceu um esquema de corrupção que desviou recursos públicos, dinheiro que deveria ter sido investido no país. A negligência da empresa em relação aos riscos da mineração em área urbana teve consequências devastadoras para Maceió. A Lava Jato escancarou a face obscura do relacionamento entre empresas e o poder público no Brasil. A busca por lucro a qualquer custo, manchada pela corrupção, resultou em um dos maiores desastres socioambientais do país. A mineração de sal-gema, atividade central da Braskem em Maceió, é apontada como a causa dos problemas enfrentados pela cidade. A exploração intensa e contínua dessa atividade tem gerado uma série de consequências ambientais e sociais que afetam diretamente a vida dos moradores. A técnica utilizada pela empresa, a extração por dissolução, consiste em injetar água nos poços para dissolver o sal e bombear a solução salina. Esse método, embora eficiente para a extração, tem se mostrado extremamente perigoso para a estabilidade do solo na região. Estudos geológicos já alertavam há anos para a possibilidade de colapso do solo devido à exploração de sal-gema na região. Esses estudos indicavam que a contínua extração poderia levar a desastres ambientais e estruturais, colocando em risco a integridade das construções e a segurança dos habitantes. A empresa, no entanto, ignorou deliberadamente todos os alertas e continuou a extrair sal-gema de forma acelerada, irresponsável. A falta de medidas preventivas e a negligência com os avisos dos especialistas agravaram ainda mais a situação. A busca por aumentar a produção e, claro, maximizar lucros, colocou em risco a segurança da população e resultou na tragédia que vemos hoje. A ganância e a falta de responsabilidade social da empresa culminaram em um desastre de grandes proporções. O caso de Maceió é um exemplo emblemático, tristemente emblemático, dos riscos dessa atividade e da necessidade de rigor, de muita atenção na fiscalização.
A tragédia serve como um alerta para outras regiões que enfrentam situações semelhantes, destacando a importância de uma exploração consciente e responsável dos recursos naturais. Em 2018, Maceió viveu momentos de terror com uma série de tremores de terra. A cidade, que até então não tinha histórico de grandes abalos sísmicos, foi pega de surpresa. O maior deles, de magnitude 2,5 na escala Richter, causou pânico generalizado na população e danos materiais em diversos bairros da cidade. As pessoas saíram correndo de suas casas, temendo pela própria vida. Os abalos sísmicos foram o primeiro sinal, um sinal claro, de que algo estava muito errado. As rachaduras nas paredes e no chão eram apenas o começo de um problema muito maior. Os tremores, resultado do colapso de cavernas subterrâneas formadas pela mineração de sal-gema, causaram rachaduras em casas e prédios, abrindo fendas no chão. A mineração intensa na região estava cobrando seu preço. Famílias tiveram que abandonar suas casas às pressas, com medo de que o pior acontecesse, de serem soterradas. Muitas delas perderam tudo o que tinham e tiveram que buscar abrigo em locais improvisados. Em 2023, a situação se agravou. Os tremores não só continuaram, como se intensificaram, trazendo ainda mais destruição. Novos tremores, ainda mais fortes, atingiram a cidade, causando o afundamento de bairros inteiros. A terra parecia ceder sob os pés dos moradores, que viviam em constante estado de alerta. O colapso do solo em Maceió evidenciou a gravidade da situação e a negligência da Braskem. A empresa foi acusada de não tomar as medidas necessárias para evitar a tragédia, gerando revolta na população. Dona Maria, moradora do bairro do Pinheiro, viu sua vida se transformar em um pesadelo. A casa começou a tremer, as paredes rachando. Tivemos que sair correndo, com medo de morrer soterrados, relata, com a voz embargada pela emoção. Perdi tudo. Minha casa, meu comércio, tudo o que construí ao longo de uma vida inteira. Desabafa seu José, comerciante local. A dor e o sentimento de impotência são visíveis em seus olhos marejados. A cidade está afundando, e a culpa é da ganância deles. Acusa um líder comunitário, apontando para o prédio da Braskem. A revolta e a indignação da população são latentes. Os depoimentos dos moradores de Maceió são um retrato da tragédia humana que se abateu sobre a cidade. A justiça brasileira não ficou inerte diante da tragédia em Maceió. A Braskem enfrenta uma série de processos e ações judiciais movidas pelo Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos. A empresa já foi condenada a pagar multas milionárias por danos ambientais e morais. Em 2019, a Justiça determinou o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais da Braskem para garantir o pagamento de indenizações. Em 2020, a empresa firmou um acordo com o Ministério Público Federal e outros órgãos, comprometendo-se a pagar 10 bilhões de reais em indenizações e ações de reparação. A atuação da Justiça é fundamental para garantir que a Braskem seja responsabilizada pelos danos causados e que as vítimas recebam a devida reparação. Os impactos da tragédia em Maceió vão muito além dos danos materiais. Milhares de pessoas perderam suas casas, seus empregos e seus meios de subsistência. O afundamento de bairros inteiros resultou na desvalorização imobiliária, no fechamento de comércios e na queda na arrecadação municipal. A economia da cidade, antes pujante, sofre com as consequências da tragédia. O medo constante de novos tremores, a perda de referências e a incerteza em relação ao futuro geraram um clima de angústia e sofrimento psicológico na população. A tragédia em Maceió é um exemplo emblemático dos impactos devastadores que a exploração desenfreada de recursos naturais, combinada com a negligência empresarial, pode causar. A presença da Braskem em Maceió está cada vez mais questionada. A empresa, antes vista como um símbolo de progresso e desenvolvimento,
tornou-se sinônimo de destruição e sofrimento. A pressão da sociedade, dos órgãos públicos e da comunidade internacional levou a Braskem a anunciar a desativação de suas plantas industriais em Maceió. A medida, no entanto, é vista com desconfiança pela população, que teme que a empresa abandone a cidade sem arcar com suas responsabilidades. A tragédia em Maceió serve como um alerta para a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento econômico baseado na exploração predatória de recursos naturais. A tragédia em Maceió é um marco triste na história do Brasil. Ela escancara a necessidade de se priorizar a vida e o bem-estar da população em detrimento do lucro a qualquer custo. A negligência, a omissão e a corrupção têm um preço alto, um preço que muitas vezes é pago com vidas e com o futuro de comunidades inteiras. A história de Maceió nos ensina que a fiscalização rigorosa, constante, sobre empresas que exploram recursos naturais é crucial. A impunidade e a leniência com práticas irresponsáveis e corruptas abrem caminho para tragédias anunciadas,